Olá, meus queridos, graça e paz. Eu venho aqui trazer mais uma palavra de Deus para você, para fecharmos aí o dia, né? Gostaria que você prestasse muito atenção nessa palavra, pois ela pode ajudar a girar uma chave na sua mentalidade a partir de hoje. Eu quero falar hoje sobre as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Muitas vezes, a maioria das pessoas, elas querem receber bênçãos de Deus. Todos nós queremos receber bênçãos do nosso Deus. Quem não quer, né? Afinal, Ele é o nosso Pai e, de fato, nos prometeu muitas bênçãos. Muitas bênçãos. E essas bênçãos, elas são reais e elas existem. E eu queria mostrar nessa palavra hoje aqui para você onde é que essas bênçãos estão e o que nós precisamos fazer. Qual o princípio que nós devemos utilizar, ou os princípios que nós devemos utilizar para ter acesso às bênçãos de Deus. Olha só, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui, claramente, o apóstolo Paulo está nos dizendo que, sim, Deus ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Preste atenção. Onde é que a Bíblia está dizendo aqui que estão as nossas bênçãos? Nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que mais a Bíblia revela que está nessas regiões celestiais? Quem a Bíblia revela que também está lá nessas regiões celestiais, no mesmo local onde as bênçãos de Deus estão pairando para nós? A própria carta aos Efésios, o mesmo apóstolo Paulo aqui, ele vai revelar um pouco mais adiante, Efésios, no capítulo 6, eu vou folhear aqui a Bíblia para você, no capítulo 6, a partir do versículo 12, olha o que diz aqui: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aonde esses demônios estão? Aonde está o principado, a potestade, os dominadores, as forças espirituais? Onde é que elas estão? Elas estão nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Efésios 1, 3 diz o quê? Que as nossas bênçãos, elas estão também nas regiões celestiais. Opa! Então nós devemos entender o quê? Que existe seres malignos que estão nas mesmas regiões onde as nossas bênçãos estão. E aí, o que eu devo fazer então para acessar, para alcançar essas bênçãos de Deus? Muitas vezes nós não alcançamos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida justamente por não entender isso, de que a nossa vida é uma guerra. Sempre foi, e enquanto Jesus voltar, sempre nós teremos uma batalha diária com esses inimigos aqui que a Bíblia está dizendo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra eles, os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestiais. Perceba que a mesma coisa que aconteceu lá no Antigo Testamento acontece ainda hoje de forma espiritual. Deus prometeu para Abraão, logo no início da jornada de Abraão com Deus, que
ele lhe daria uma terra. Deus prometeu a Abraão Canaã, uma terra que manava leite e mel. De fato, essa terra era de Abraão e de toda a sua descendência. Era de Isaac, era de Jacó, era de José, era de todos os patriarcas e dos seus futuros sucessores, né, que foram os seus filhos. Então, meus queridos, depois que Israel passou mais ou menos 400 anos lá no Egito, eles foram tirados por Moisés, por Deus do Egito, através de Moisés, para levar a Canaã, a terra que Deus tinha prometido com juramento que daria a eles, que na verdade já era deles. A terra de Canaã já era do povo de Deus, já havia sido prometido, de fato já era deles. Mas quando eles saíram do Egito e chegaram em Canaã, a terra simplesmente não estava vazia. Lá nessa terra tinha muitos inimigos. E nós vemos aqui no Novo Testamento, parece que a mesma história se repete. O livro de Efésios, ele nos revela que, logo no princípio, como nós lemos, Efésios 1:3 diz que bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas quando a gente vai para Efésios 6:12, a gente vê que nas mesmas regiões celestiais existe uma hierarquia de principados, de demônios que atuam nessa mesma esfera. Ou seja, quando o povo de Israel saiu para Canaã para ocupar a terra que já era deles, a terra não estava vazia. Lá tinha o Jebuseu, o Girgazeu, o Ferezeu. Tinha um povo muito sangrento e muito raivoso. Tinha os gigantes. Estavam tudo lá, em Canaã. E o que Deus mandou o povo fazer? Guerrear e tomar posse daquilo que já era deles. Muita gente entende que, ou acha que tomar posse de alguma coisa é quando o pastor lá na igreja lança uma palavra de bênção e a pessoa levanta a mão e diz assim: eu tomo posse, né? E sai dali com aquilo no coração, dizendo assim: eu creio, amanhã a minha bênção vai chegar. Como se tomar posse fosse só um ato de mentalizar alguma coisa. Não, meu querido, tomar posse é guerra, é batalha, é você pegar a espada, ir lá, guerrear e trazer o despojo daquela guerra. Qual é a diferença do Antigo Testamento para hoje? No Antigo Testamento, quando o povo entrou em Canaã, a guerra era uma guerra carnal, homem com homem, né? Então o povo de Deus entrou lá em Jericó, e espada, faca, né? Todo aquele morticínio e tal. Hoje é diferente. Aqui em Efésios revela que não é mais contra carne e sangue, ou seja, nós não temos mais que lutar contra os seres humanos. Eu não tenho que invadir a casa de ninguém, matar ninguém para ter as bênçãos de Deus. Hoje elas são espirituais e elas estão nas regiões celestiais. E contra quem eu tenho que lutar e destronar para que essas bênçãos venham para as minhas mãos? Contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores. Eu tenho que guerrear e destronando um por um para que os despojos espirituais de Deus comecem a recair sobre a minha vida. E como que eu faço isso? Através de oração, de jejum, através de leitura bíblica, vida com Deus. Aqui em Efésios 6, o apóstolo Paulo também fala da armadura de Deus, que são as armas espirituais que Deus nos dá para entrar nessa nova Canaã e tomar posse daquilo que já é teu. Só que tem demônios, tem principados, tem potestade. Você precisa guerrear. Não pense que vai chegar você deitado em uma rede e tudo vai cair do céu. Não, tem que guerrear. Faça isso e você vai ver as bênçãos de Deus começar a recair sobre a sua vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Espero que você tenha entendido e que Deus possa abençoar a sua vida.